Durante o período que eu estava com essa doença, a fase mais difícil da minha vida, eu percebi que existiam duas escolhas. Ou eu alimentava medo todos os dias, ou começava a alimentar a cura dentro de mim. E a gente cresce acreditando que a vida simplesmente acontece. Você acorda, vive o dia e espera para ver o que vem, né? Mas eu comecei a entender que existe algo muito mais profundo. Pensamentos geram emoções, emoções geram energia. E a forma como a gente vibra influencia completamente a maneira como atravessamos a vida. Então, quando eu recebi o diagnóstico de mastite granulomatosa, eu senti medo. Chorei, questionei, fiquei emocionalmente abalada. Mas chegou um momento em que eu percebi que eu precisava parar de alimentar somente o sofrimento. Então eu comecei a fazer algo diferente. Eu comecei a visualizar a minha cura. Eu comecei a falar palavras boas sobre mim. Comecei a proteger minha mente. E isso não significa fingir que a dor não existe. Significa entender que o corpo também responde ao que a alma vive. Então, muitas vezes, a gente adoece emocionalmente antes de adoecer fisicamente, né? Eu lembro que minha terapeuta falava muito isso. E quando começamos a mudar o que alimentamos dentro de nós, alguma coisa começa a mudar também. Então, hoje eu entendo que vibrar alto não é viver feliz o tempo inteiro. É escolher não permanecer na escuridão. É alimentar a esperança mesmo nos dias difíceis. Então, se você está passando por uma luta, cuida do que você fala, cuida do que você pensa, cuida do que você sente. Seu corpo escuta tudo. E o teu campo vibratório, ele é responsável por fazer essa manifestação de tudo que está acontecendo, né? Porque a palavra, o pensamento, as sensações do coração, a gente não tem visão de que o processo acontece aí. A gente não tem percepção de que a vida não é sobre acordar de manhã e vamos ver o que vai acontecer. Então, quando a gente começa a entender que a vida é sobre como você vai criar o que você precisa para você estar bem com você e para a sua evolução, a gente volta para trás um monte de passos, né? Então isso não está na nossa estrutura, como se a gente fosse um pouco ignorante mesmo para isso. Então, no período que estava com essa doença, eu comecei a vibrar minha cura, eu comecei a visualizar minha cura, eu comecei a vibrar alto. E isso fez toda a diferença. Vamos vibrar alto, que tudo vai dar certo. E você também vai ficar curada, vai ficar bem e livre dessa doença. Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.